Vamos ver aqui o Jones Manuel detonando o Kim Kataguiri na falácia que o Brasil só teve governos de esquerda. Eu vou botar só um pouco da fala do Kim, porque o Kim é um insuportável, mas o Meteoro Brasil foi vingado no debate de ontem entre uma pessoa que é um intelectual e um imbecil blindado, que é deputado federal de um movimento de extrema-direita. Vamos ver juntos. O deputado federal, Kim Kataguiri, ele, quando era pré-candidato, ele acusou o Ricardo Nunes de ter entregado a cidade para o crime organizado, de ter relações escusas com o PCC, falou que o aumento descomunal de obras emergenciais, sem licitação e por aí vai, era indícios claros de corrupção. Na entrevista para o My News, na sabatina do My News, ele falou isso abertamente. Pra vocês terem uma ideia, pega aqui até os dados para citar certinho, Ricardo Nunes gasta mais com obras sem licitações do que todos os últimos 4 prefeitos de São Paulo juntos. Mais de 300% de aumento de obras sem licitação. Isso comparado com os 4 últimos prefeitos. Se você comparar só com Bruno Covas, é mais de 8.000% de aumento de obras sem licitação. O Tribunal de Contas do município afirmou que tem fartos indícios de corrupção, inclusive fatiando obras. E aliás, eu peguei o corte errado. Não era esse. É esse aqui, gente. Desculpa, eu vou trocar aqui. Esse aqui eu vou mostrar no final. Vamos ver juntos. Aqui, ó. Kim, para privilégios públicos, vamos lá, mais uma vez, de uma elite do funcionalismo público que as esquerdas brasileiras têm medo de enfrentar, porque tem medo do Ministério Público, porque tem medo do Poder Judiciário, porque tem rabo preso e não podem falar abertamente em relação a essas instituições, de uma elite do setor privado que, mais uma vez, as esquerdas brasileiras, aqui as esquerdas brasileiras, já não estou nem falando de você, estou falando de quem efetivamente tem mandato, tem poder, toma alguma decisão. As esquerdas brasileiras não fazem enfrentamento para as elites privadas que financiam as suas campanhas, que lucram com seus governos, né? Vamos lembrar, né? Fala tanto de banco, iniciativa privada. Nunca houve governo que deu tanto privilégio tributário para grande empresa do que o governo Dilma. O governo Dilma foi o maior promotor. Aliás, a desoneração da folha para os setores começou no governo Dilma, né? E não há governo que mais concedeu, né, esse tipo de privilégio tributário do que os governos petistas. Não houve governo que os bancos lucraram tantos também do que quantos governos petistas. E basta ver as doações, o pessoal do Itaú, Neca Setúbal, o Rubens Ometo, todas essas doações milionárias que se fazem para governos e para partidos de esquerdas, hoje o hegemônico, o dominante é o PT, são sócios do poder, né? Então não há que se dizer que, nossa, nós estamos com esse sistema há 100 anos, esse sistema não funcionou. Pelo amor de Deus, vamos pegar, mais uma vez, repito, as melhores práticas que nós temos, os estudos que nós temos da OCDE, que nós temos do Banco Mundial, que nós temos do Fundo Monetário Internacional, das boas práticas, do que funcionou, do que efetivamente deu resultado para a educação, para a saúde, para a assistência social, né? A mobilidade social, para vocês terem uma noção, nos países da OCDE, quem nasce no 20% mais pobre nos países da OCDE tem 70% de chance de sair dessa faixa social. Essa chance aqui no Brasil é mínima, é quase que nula. O sujeito no Brasil nasce pobre para sair da pobreza. Segundo esse estudo, ele vai demorar 9 gerações, salvo engano, não sei se eram 9 ou se eram 7 gerações para sair da pobreza, justamente por causa que a gente tem, primeiro, uma tributação que pesa mais sobre os mais pobres, que é a tributação sobre o consumo, tributação sobre folha de pagamento, que mais uma vez também penaliza os mais pobres, dificulta a geração de emprego. Deixa eu poupar vocês do lero-lero do liberal. Vamos direto, então, para a fala do comunista. Jones não concorda, vamos lá. Não, veja, não tem como concordar com essa piada. Assim, primeiro, assim, deputado, você passou uma vergonha aqui, né? Você comparou a dívida pública brasileira com a da Argentina e a da Grécia. A dívida pública argentina, o grande problema é que é uma dívida externa em dólar. A Argentina não emite dólar. Tem um perfil totalmente diferente da dívida pública brasileira. A Grécia não tem moeda, é a zona do euro, é um país sem soberania monetária. Então é uma dívida também externa, porque a Grécia não tem um ente monetário soberano. Isso, assim, é o básico do básico. O Brasil tem um ente monetário soberano, ele emite a sua própria moeda e hoje, nesse momento, a dívida externa é baixíssima. A dívida brasileira é basicamente um perfil de dívida interna em moeda própria que o Brasil emite. Então, assim, festival de ignorância econômica. Dito isso, o deputado fez assim, não, como assim a gente tem 100 anos de capitalismo de direita? Primeiro, capitalismo é modo de produção.
a propriedade privada ou não é o elemento dominante e a economia de mercado e a economia brasileira? Pronto, então é capitalismo. Mas não tem a maioria do governo de esquerda, de direita, não tem não, deputado. Aí 15 anos de Getúlio Vargas é o quê? República Velha era o quê? De esquerda? Washington Luiz era o quê? Comunista? Aí depois vem o governo Eurico Gaspar Dutra, e aí pouco tempo depois vem o golpe empresarial militar, 21 anos de ditadura, era o quê? De esquerda? Comunista? Comunista? Aí vem o governo Sarney, governo Collor, FHC era o quê? De esquerda? Privatizando tudo, entregando tudo para o mercado privado, para as multinacionais, destruindo emprego, destruindo serviço público. Aí, interregno ali do governo Lula-Dilma, que é um governo social-liberal, governo Temer, governo Bolsonaro. Peraí, pô. Respeita a pergunta do rapaz, respeita a história brasileira. Sim, a maioria da história... A gente só teve governo de esquerda no Brasil basicamente uma vez. Foi o governo João Goulart. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nesse ponto, eu discordo do Jones. O governo do João Goulart foi uma esquerda bem moderada. Não teve governo de esquerda no Brasil. Esquerda. E aí eu achei que ele foi honesto. E olha que o Jones é um cara que critica pesadamente o Haddad, quando ele diz que o liberalismo do PT é social. E é isso mesmo. Você tem governos neoliberais e você tem governos com uma preocupação social maior. E aí fica o Kim Kataguiri nessa teoria da conspiração de que existiu governos de esquerda no Brasil. Foi o único governo da esquerda, mesmo enquanto presidente, que a gente teve na história brasileira. O resto dos governos Lula e Dilma, governos social-liberais, centro-direita, né? E o resto do governo de direita. Uns de direita neoliberal, como FHC, outros de extrema-direita, outros de extrema-direita meio fascistoide, meio maluca, mas que mantinha ainda uma respeitabilidade, como o governo Temer. E o deputado achou a pergunta engraçada. A gente vive ou não uma economia de mercado? A gente vive ou não uma economia baseada na propriedade privada? Aí o deputado vai e cita o Vietnã. Bora fazer igual o Vietnã, deputado? Começa a nacionalizar todas as terras? Assim. Aí ele cita Singapura, que tem 5 milhões de habitantes, pega 2 zonas de São Paulo do tamanho de Singapura. Tá de brincadeira, deputado. Aí cita a OCDE. Vamos trazer o padrão, por exemplo, de presença estatal, de regulação do trabalho, de proteção trabalhista, de modelo tributário da OCDE para o Brasil? Eu vou achar ótimo. Seu partido vai votar contra. Seus amigos vão votar contra. Sabe? Porque você fala que enfrenta. Eu enfrento a elite empresarial. Não enfrenta porque você nunca abriu a boca contra as privatizações mal cheirosas para entregar patrimônio público de graça para iniciativa privada. E vai começar o próximo bloco. Eu vou citar vários exemplos. Você faz demagogia, faz graça ao governo Dilma, que eu sou contra também. Desoneração da folha. Mas eu quero ver você falar alguma coisa sobre as privatizações, que a gente vai entrar no assunto no próximo bloco. Última pergunta para Jones, do chat. Do chat, alta linguagem, aqui pergunta. Por que os comunistas agem como se não houvesse uma extensa bibliografia anticomunista filosófica e econômica, não apenas história de regime, com a qual eles devessem lidar nomes como Kolokowansky, Raymond Aron, Arthur Koestler e Milovan Dilas. E também ele pergunta, o comunismo virou um nicho de mercado para se ganhar dinheiro? Technology has changed over the decades. Deixa eu pular isso aqui. Vamos lá. Peraí, pausa. Nossa, propaganda de tecnologia do Google, gente. Caramba. 5 minutos para... Perfeito, vamos lá. Primeiro dos nomes que ele citou, o Raymond Aron é um bom autor, conservador e tal, mas é um autor qualificado que vale a pena ser lido. Eu não acho que marxista tem que só ler marxista, não. Tem que ver se o conservador ou liberal é um bom autor, né? Sei lá, foi um Olavo de Carvalho, é melhor não ler, é melhor ignorar. O Mbele gostava, deixou de gostar, mas o Raymond Aron é um autor respeitado, um autor conceituado, que tem contribuições importantes, inclusive no âmbito das ciências sociais. Dito isso, veja, eu acho que o movimento comunista, ele parte de uma bagagem de mais de 150 anos de experiência, com muita bibliografia crítica acumulada e muita experiência histórica acumulada também, né? No Brasil, por exemplo, o movimento comunista foi protagonista na criação do SUS, teve um papel fundamental, foi protagonista na criação da Petrobras, na campanha O Petróleo é Nosso, foi protagonista na luta pela democratização da terra a partir da reforma agrária, foi protagonista na criação da escola pública. Sabia que não existia escola pública no Brasil, era basicamente escola católica. Teve uma luta gigantesca em defesa de uma escola pública, de perspectiva nacional laica. A gente teve um protagonismo também muito importante nisso.
Então, eu acho que a gente tem uma bagagem, tem um recall muito importante. Eu, inclusive, lancei recentemente um livro novo, Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, livro que está subindo agora para as minhas redes, publicado pela Baioneta e pela Ruptura, em que eu busco fazer esse balanço, né? Eu refuto falácias que o Kim vai falar. É totalitarismo, e aí matou mais que o nazismo, e não sei o quê, por aí vai. Eu Mentiroso. Olhando diretamente a você. Seu Kim Kataguiri é um mentiroso. É ótimo que o Jones Manuel tenha dado essa amassada nesse idiota. A cara do Kim tá atrapalhando. Baixa aí, Kim. Olhando diretamente para você. Se você É cabeçudo, né? já ouviu essas histórias, o comunismo matou 100 milhões, o comunismo é autoritário, o comunismo não sei o quê. Abra um pouquinho a mente, se permita a dúvida, pegue meu livro, A Batalha pela Memória, Reflexões sobre o Socialismo e a Revolução no Século XX, e dê uma lida que você vai ver que isso está totalmente refutado, que a gente faz um debate crítico com ampla bibliografia, documentação, mostrando que isso está equivocado. O que acontece, Vilela, é que há uma demonização do movimento comunista por parte do empresariado nacional e estrangeiro, que evidentemente não quer a classe trabalhadora próximo de uma proposta radical. Porque a radicalidade que a gente defende, inclusive depois foi incorporada. Por exemplo, no Brasil, jornada de trabalho, quem começou a defender regulamentação de jornada de trabalho para 8 horas semanais, para 8 horas diárias, desculpa, quem começou a defender foram os comunistas, né? Quando foi criado o Partido Comunista no Brasil em 22, era uma das principais bandeiras, até então não existia. Então, nas fábricas aqui em São Paulo, as pessoas trabalhavam 14, 16 horas por dia. A gente que surgiu com essa radicalidade, explicando que é exploração, explicando que é mais-valia e dizendo assim, ó, tem que regulamentar para 8 horas diárias. Veja, isso todo mundo a gente está acostumado, mas foi uma conquista do movimento comunista. Férias, conquista do movimento comunista. Licença maternidade, conquista do movimento comunista. A maioria das bandeiras que hoje a gente coloca como civilizatória foram bandeiras que a gente defendia. Voto para analfabeto no Brasil. Até 88, o analfabeto não votava. Os comunistas, por exemplo, pautavam o direito de voto universal e a universalização da educação. O golpe empresarial militar impediu isso, como as campanhas de alfabetização de Paulo Freire e o movimento de Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira para universalizar uma escola e uma educação superior de qualidade no Brasil. Então, acho que a história do movimento comunista é uma história bonita. É uma história que a gente foi derrotado no confronto central no século XX, mas o saldo para a humanidade é positivo. Porque é muito difícil você imaginar algum direito trabalhista, algum direito econômico, algum direito social, algum direito político. Vou te dar uma ideia. Nos Estados Unidos, até os anos 60, tinha um regime de segregação racial, né? O regime Jim Crow, que impedia, por exemplo, negros e negras de terem direitos civis. Quando a Suprema Corte foi julgar nos anos 50 se a segregação era constitucional ou não, sabe o que foi que o Departamento de Estado dos Estados Unidos enviou uma cartinha para a Suprema Corte? É preciso derrubar a segregação racial porque os comunistas estão avançando muito na comunidade negra e estão usando isso para ampliar sua influência. O movimento comunista teve um papel fundamental para combater, por exemplo, a segregação racial nos Estados Unidos, que existia um crescimento real do movimento comunista. Sabe? Então, eu acho que é isso. Inclusive, dizer que hoje, nós, comunistas do PCBR, nós defendemos a redução da jornada de trabalho, né, para 30 horas semanais e o fim da escala 6x1, porque desde 1988 que não há redução da jornada de trabalho no Brasil, e em São Paulo, quando teve a Revolução de 30, foi instituída a jornada de trabalho de 8 horas em 1931. Faz quase 100 anos que a jornada de trabalho é a mesma e precisa ser reduzida. Deputado, você é igual Marcos Feliciano, que quer que o trabalhador trabalhe até a exaustão e morra a trabalhar, ou defende a redução da jornada de trabalho? 3 minutos para comentários. Vamos lá, falácia da falsa dicotomia, né? Só existem essas duas alternativas. Ou você defende a redução da escala de trabalho, ou você defende que o trabalhador trabalhe até morrer, né? Vamos lá. Primeiro que essa regulamentação na prática não teria efeito, porque hoje a gente tem 40 milhões de informais, né? Então, essas leis trabalhistas não vão se aplicar para ninguém que hoje está informalizado, e justamente por causa do alto custo que você tem hoje de contratação, o empresário paga muito, muito, e o empregado recebe pouco. Justamente porque... Incrível como esse cara é puxa-saco de empresa, né? Puxa-saco de latifundiário, de mineradora... Por causa dos encargos trabalhistas e da quantidade de dinheiro que fica com o governo do pagamento da folha
de pagamento. E vamos lá, outro ponto. Eu comparei a saúde fiscal dos países. Eu não disse que o perfil da dívida era igual. Mais uma vez, você estava utilizando a falácia do espantalho para atacar uma coisa que eu nunca disse. Né? O que eu coloquei é justamente a saúde fiscal desses países levou a um período de deteriorização econômica que também levou a uma crise de dívida. E para mais do que isso, você ainda quer chamar todos os governos, né, de direita de governos capitalistas, de governos liberais, não. Né? Há franjas, né, do capitalismo, do liberalismo, do conservadorismo. Não dá para você falar que a ditadura militar foi um regime fiscalista, foi um regime que manteve equilíbrio fiscal, foi um regime que adotou políticas liberais. Não, justamente pelo contrário, a gente saiu do período da ditadura. Então, Kim, deixa eu contar um segredo para você. Quando o regime também é fiscalista, o que favoreceu foi o mercado especulativo, que foi o governo Temer, que é o seu governo queridinho, né? Que é o governo de vocês. Que era o governo de vocês. Então, é fiscalista para quem? É fiscalista para o pobre? Porque isso nunca teve no Brasil. Nunca teve o retorno dos impostos para os mais pobres. Ditadura militar, com hiperinflação, precisando fazer o plano real e com vários problemas em obras de infraestrutura que foram financiadas, né, de maneira com esquemas de corrupção que sequer poderiam ser descobertos na época por causa do sufocamento das estruturas de fiscalização e controle. Então, você coloca como se toda essa estrutura, né, todos esses presidentes são de direita, todos esses presidentes de direita são esse amálgama que o MBL defende, que o Kim defende, né? Então, precisa separar, né, o que de fato é capitalismo, liberalismo, do que é corporativismo, do que você é ter uma estrutura estatal, né, que vai utilizar o seu orçamento sequestrado para privilegiar uma elite corrupta, os amigos do rei, coisa que historicamente a esquerda brasileira faz, perpetuando o nosso patrimonialismo. Mas eu quero colocar um negócio aqui, que o Jones disse, e que ele não me respondeu na minha primeira pergunta, e ele reforçou aqui agora. Não, porque os liberais, o Kim quer colocar que comunismo é autoritarismo, é totalitarismo, né, e quer impor coisas em cima de vocês. Eu quero só reforçar duas coisas que eu já coloquei para ele e que ele não teve a coragem de responder. Primeiro, a fala dele em relação de que, olha, matar pessoas numa revolução é uma contingência que acontece, né? Essa abordagem personalista em relação ao Stalin é ceder ao liberalismo. Então, mais uma vez eu pergunto, então para você estaria tudo bem fazer uma revolução, você me matar? Né, isso seria ok, seria uma contingência aceitável, um resultado da revolução para a gente implementar um novo regime. E um outro ponto, eu defendo, palavras do Jones Manuel, eu defendo responsabilizar criminalmente os neoliberais e liberais desse país por todas as misérias que estão fazendo no país nos últimos 30 anos. Quebrar pedra na Paraíba seria uma boa. Você defende, então, campo de concentração? Você defende que eu vá para um campo de concentração porque eu sou um liberal, porque eu divido? Calma, não chora, Kim Kataguiri, não chora, meu querido. Mas é isso, né, gente? Eu acho que esse debate foi muito bom ontem, justamente pelo que o Jones fala nesse corte. A gente tem que acabar com essa falácia do anticomunismo, mesmo se você não for comunista. É uma mentira absoluta, e o MBL é o germe, é a semente inicial do gabinete do ódio. Esse discurso que eles fazem de que a esquerda aparelhou o Estado, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Cabe a gente falar, e o Jones foi muito preciso no debate, Kim Kataguiri, você é um mentiroso. MBL, vocês são uma cambada de mentirosos, farsantes. São os responsáveis pelo Bolsonaro, sim. Exatamente, Alex. Beijão, querido. Você vai me matar, Jones? Vocês são uma fraude. Fraude. É um movimento de mentirinha para representar os interesses que sempre foram representados no Brasil. Os interesses de uma elite econômica que não quer ver pobre comendo minimamente. Eles são contra o Bolsa Família. O Jones Manuel é um cara muito crítico ao Lula. Muito crítico ao Lula, às vezes cruel com o Lula. Muito crítico ao Fernando Haddad. Às vezes cruel com o Fernando Haddad. Mas é o cara que melhor expôs essa cambada de mentirosos que é o Movimento Brasil Livre. Parabéns. Ficaram enchendo o saco do Meteoro Brasil, agora estão provando do próprio veneno e não vão eleger ninguém nessas eleições, porque os seus candidatos são uma porcaria. Vocês são um lixo.
Eu estou fazendo questão de dizer isso em todos os canais que eu sou. Eu cubro o MBL desde o dia 1. Agora é a hora de afundar esse movimento. Acabou. Movimento que foi protegido pela Folha de São Paulo. Movimento que foi protegido pelas elites sujas desse país. Que depois decorreu em Zambelli. Zambelli que veio de um movimento paralelo ao MBL. Decorreu no Bolsonaro. Posaram com armas de fogo com o Bolsonaro e com o Eduardo. Vocês eram um trampolim do bolsonarismo. Não venham falar que vocês não têm relação com isso, porque vocês têm. Vocês têm. Tanto que quando o Bolsonaro perde em 22, estava lá o Mamãe Falei chorando no YouTube. Porque ele sabia o que aquilo significava. Tem que o Jones, tem que o Ian Neves, tem que todo mundo detonar esses caras. Todo mundo. Acabou. Não tem mais conversinha com o MBL. É assim que tem que ser tratado. E tem que ser tratado na verdade. O Jones fez uma defesa muito, muito importante, inclusive, sobre o movimento comunista. Fala-se muito em Mao Zedong, fala muito em Stalin, fala-se muito nas lideranças. E as férias? E os direitos trabalhistas? Quem foi que conquistou isso? E a luta dos negros? Quem foi que conquistou isso? A esquerda tem que reivindicar os seus avanços civilizatórios. Porque se a gente deixar na mão da direita e da extrema-direita, é isso que eles vão fazer com a gente. Eles vão demonizar o nosso campo político. E nós temos que dar uma resposta para eles irrespondível. Apoiadores de mineradoras, apoiadoras de latifundiários, lixo. Vocês são um bando de lixo. Vocês não servem nem para reciclagem. É o fundo do poço, MBL. É o fundo do poço. Movimento que estigmatiza o movimento estudantil. Bando de puxa-saco de milionário e bilionário. Fizeram lobby no Congresso pelo Google, que eu sei disso. O MBL eu tenho documento. Esses caras nunca me respondem, porque eles sabem o que eu tenho. Eles sabem que eu conversei com as pessoas que traíram o movimento deles. Eles sabem o que eu sei a respeito do padre Júlio Lancelotti, do que eles fizeram no verão passado. E continuaram fazendo agora novamente. Esse é o movimento Brasil Livre. Isso precisa ser desmascarado. O meu editorial de hoje não é só... Tem gente que às vezes vai confundir. O Pedro está exaltando o Jones Manuel. Não. Tem inclusive divergências ao Jones, mas gosto muito dele. É um cara íntegro, é um cara sério. Mas a questão não é o Jones. A questão é essa cambada de lixo amontoado que infernizou a política nacional nos últimos anos. Desde 2014. O MBL tem 10 anos de história. Não foi culpa das jornadas de junho de 2013, meu caro amigo petista. Não foi. As pessoas que estavam em 2013, elas tinham boas intenções. Eram pessoas boas. Eram pessoas que auxiliaram na eleição do Lula agora em 2022. Eram jovens que estavam se politizando. O lixo de extrema-direita apareceu na fundação do Movimento Brasil Livre. O Movimento Brasil Livre que criou também o lixo das fake news que nós estamos vendo. E eu sei porque eu conversei com um cara que trabalhava com vocês, Kim. Ele se arrependeu. Tem que acabar com o MBL. Tem que desmontar o MBL. Tem que tirar o MBL do cenário público. Acabou. Acabou. Eles queriam usar o Jones Manuel para faturar page view. Acabou. Quem vai faturar agora é o nosso campo. Acabou.
eu tenho que ser contundente nesse ponto. Porque esses caras são o alvo do jornalismo. Esses caras infernizaram a política nacional nos últimos anos. Esses caras deram suporte ao Temer. Eu sei porque eu ouvi de um ex-alto funcionário de vocês que vocês recebiam ligação do Michel Temer na época do golpe. E vocês sabem que isso é verdade. E vocês sabem, seus lacaios de golpe de merda. Vocês sabem disso. Vocês sabem que eu tô falando a verdade. Queria deixar muito claro aí essa questão. Tô contando para vocês o que eu sei. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia, gente. Vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.